Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1066. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Flamengo e Alcas do Equador pela Libertadores Grupo A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Alcas do Equador nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Segundo jogo: Criciúma e CRB pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo: Atlético Paranaense e Alianza Lima do Peru pela Libertadores Grupo G. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Alianza Lima do Peru nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo: Libertad do Paraguai e Atlético Mineiro pela Libertadores Grupo G. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Libertad do Paraguai a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo: Palestino do Chile e Fortaleza pela Sul-Americana Grupo H. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palestino do Chile a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo: Fluminense e Sporting Cristal do Peru pela Libertadores Grupo D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sporting Cristal do Peru nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Sétimo jogo: Novo Horizontino e Botafogo pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 5 vitórias. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo: São Paulo e Tigre da Argentina pela Sul-Americana Grupo D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Tigre da Argentina nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nono jogo: Internacional e Independiente Medellín da Colômbia pela Libertadores Grupo B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Independiente Medellín da Colômbia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Décimo jogo: Bragantino e Tacuary Futebol do Paraguai pela Sul-Americana Grupo C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Tacuary Futebol do Paraguai nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo: Guarani e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 12º jogo: Ituano e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 13º jogo: Corinthians e Liverpool Futebol do Uruguai pela Libertadores Grupo I. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Liverpool Futebol do Uruguai nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota.
14º jogo Santa Fé da Colômbia e Goiás pela Sul-Americana Grupo G. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Fé da Colômbia a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.